Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa, o Espiritismo de Jovem para Jovem. E é com muita felicidade que nós nos reencontramos nesta terça-feira, dia 15/9. Já estamos em algumas terças, alguns programas já foram realizados. E hoje nós vamos realizar um dos programas mais lindos que preparamos, pelo tema que nos foi proposto e pelo desejo sincero de estar com vocês. Nossa felicidade, é nossa alegria estar com vocês. O canal Seridó Espírita, a TV 7, está com vocês sempre, estará com vocês sempre. Estejam conosco em todas as programações, em todas as lives, em todas as palestras. Canal Seridó Espírita e TV 7 é sinônimo de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, nós vamos ver todos os dias esclarecimentos, novos conhecimentos, reflexões em torno da valorização da vida, da depressão, do suicídio e da ação da providência divina em nossas vidas. Inscrevam-se. Canal Seridó Espírita, TV 7, são nossos parceiros e somos eternamente gratos por ter comprado conosco essa proposta do trabalho com a juventude. E o programa de hoje ele é realizado pela juventude da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna. Assim como eu, somos todos estudantes. E convidamos a vocês, a partir de agora, a fazermos reflexões sobre a vida. Já vimos em alguns programas estudando sobre reencarnação. Estudamos a reencarnação em si, estudamos o esquecimento do passado, e nessa construção, hoje eu vou iniciar com a pergunta a vocês. Imaginemos que você vai fazer uma casa. Você vai construir um lar, o lar dos seus sonhos. Você fará este lar sem o menor planejamento? Você contratará alguém que não saiba construir com segurança? Você fará esse lar aleatório, sem sentido, quatro para um lado, cada cozinha para o outro, o alpendre fora da casa, o banheiro lá no quintal, como éramos antigamente. Então, se você vai fazer um lar e você organiza um projeto, você elabora com todo cuidado, pensando desde o alicerce ao teto, desde a instalação hidráulica à elétrica. Se você, eu, qualquer um de nós, vamos fazer uma casa e pensamos nos mínimos detalhes, será que Deus, ao criar uma vida, ao criar um ser, um de seus filhos, não faria também um projeto, um plano de construção para que desde o alicerce ao topo, ao teto, esse ser tivesse uma estrutura que viesse lhe dar tranquilidade perante essa estadia, perante essa construção? E assim, nesta noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua organização, sobre a minha organização,
sobre o planejamento de Deus para que você estivesse hoje nesta existência, neste planeta, neste lar, para que nós tivéssemos condições de caminharmos com a proposta de sair do alicerce ao topo, partindo do átomo à agilitude da construção divina, proposta de crescimento espiritual e conhecimento de nós mesmos e da construção da sabedoria do viver. Para que a gente possa compreender melhor, vamos pensar no Cristo. Jesus, antes de vir para a Terra, será que houve um planejamento para ele toda a sua vida? Ele foi anunciado. Ele está lá, vem, mas foi anunciado. Então, já tem um projeto, já tem uma organização. Quando você vai estudar, mais precisamente, no caminho do Calvário, você vai entender que Jesus vem nos trazer, no Velho Testamento, todo o projeto de sua existência. Desde a caminhada do início do seu missionário até a crucificação. Ele, através dos profetas, nos fala dessa programação. Então, tinha uma programação para o missionário. E Jesus diz que também somos filhos de Deus, que ele nos ama igualmente e que ele é justo. E não seria justo se ele organizasse para Jesus e não organizasse para nós. Mas aí veio João. E João também, desde o anúncio do profeta Isaías, João também teve uma programação. Lá em Isaías, no Velho Testamento, nós vamos encontrar a programação da vida de João, que ele irá ser o precursor do Messias, que ele estará no deserto, vestindo peles, comendo gafanhotos. Olha a programação. Mas não fica por aí. Quando nós vamos para Malaquias, Malaquias faz referência a um profeta que já viveu na terra, o profeta Elias. E eis que lá em Malaquias, na linguagem bíblica, Malaquias vem nos dizer que Deus falou para com ele que o profeta Elias iria voltar. Eis que vos envio o profeta Elias para restabelecer todas as coisas. Olha, mais um projeto, mais um plano para o profeta Elias. Então, retornar. Então, isso significa que, como Jesus nunca mentiu, nunca nos enganou, é real, é verdade que o Pai nos ama incondicional a todos e que, por ser justo, assim como ele tem um projeto, um planejamento, uma programação para Jesus, para João, para Elias, ele tem para cada um de nós. E a doutrina espírita vem nos fazer um convite a reflexões mais apuradas, mais profundas, a respeito da reencarnação. Como se processa as reencarnações? Será aleatória? Será que a reencarnação de um ser não haveria um projeto, assim como se a gente tomou o devido cuidado com todas as nossas imperfeições de organizar a nossa casa, ter um projeto, ter toda uma organização, uma estrutura para que essa casa possa nos dar conforto e tranquilidade? Existem métodos nesses planejamentos? Será que existem diretrizes, escolhas? Como funciona? Podemos decidir qual corpo tomaremos na nova existência?
Podemos escolher os nossos pais, nossos familiares, nossos esposos, nossas esposas. Será que aquela criatura tão amarga hoje do meu lado não foi uma escolha minha? Será que Deus não nos daria a oportunidade de escolher se Ele é justo? Se Ele nos otorgou ao poder da decisão e transferiu a responsabilidade da nossa vida para nós e para mais ninguém, ao nos dotar do livre-arbítrio, Ele disse: meu filho, você é responsável pela sua vida, é responsável por você. Nós não somos assim porque Deus quer ou quis, será? Ou será que não existe na, na, na providência divina um instituto especializado para essas questões? Para organizar a tua vida, a minha vida, a minha vinda, a tua vinda, todo o amor do Pai direcionado aos seus filhos. Então, para que a gente possa refletir sobre essas questões nesta noite, nós vamos conversar com nossos jovens. Eu convido, nesse instante, nosso querido Ricardo. Ricardo, por favor. Boa noite, Oliveira. Ricardo. Que felicidade mais uma vez junto, né, meu filho? Adorei o degradê. Pois é. Você fez o degradê, ficou lindo, cara, viu? Parabéns, viu? Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E está preparado? Está pronto? Com certeza, um pouco ansioso, mas faz parte. Firme e forte, igual geleia, balança, mas não cai. No dia que não der um friozinho, no dia que não der um friozinho na barriga, no dia que a gente não ficar nervoso em falar do Evangelho, em falar da vida, em falar de Jesus, nós precisamos refletir, porque aí estamos nos transformando em máquinas, em criaturas intelectualizadas, não transformadas. Então, dá sempre, meu filho. Sou a pé, sou a mão, sou a testa, é tudo, não é nervosismo, é a vontade de falar o mais rápido possível. Arthur, por favor. Arthur, por favor. Boa noite, Oliveira. Boa noite, Ricardo. Boa noite, meu filho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Que bom, hoje é a noite do degradê, cara. Que legal, degradê também. Rapaz, que maravilhoso vocês tosarem. Eu tinha pensado em tosar, mas não deu certo. Sejam bem-vindos. Olha o que é mãe dizendo. Ficou lindo, meu filho. Olha, tá vendo que coisa boa é ser mãe, né? Então, Arthur, seja bem-vindo mais uma vez. Que felicidade estarmos juntos nesse programa. É sempre uma alegria estarmos juntos nesse programa. Está preparado? Está pronto? Sim, sim. Firme e forte, igual geleia. Agora, para dar mais beleza à tela, porque já está linda, né? Eu vou convidar a Mariana. Seja bem-vinda, Mariana. Boa noite, Mariana. Boa noite. E o microfone, desligado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É diferente dos meninos. Mariana não arrumou o cabelo. Mariana não se maquiou. Olha como ela está, gente. Só não fez degradê, viu? Mas parabéns, natural hoje. Tá linda, tá linda. Seja bem-vinda, Mariana. É uma felicidade, minha linda, estar com você mais uma vez, tá certo? Muito bom. Hoje, nesta noite, nós quatro vamos refletir sobre planejamento reencarnatório, tá certo? A gente já vem de estudos sequenciais sobre reencarnação, sobre o esquecimento do passado, mas nós precisamos entender por que tudo isso. Se tudo isso tem uma organização ou se é assim aleatório, né? Como você faz na fazenda. Abre a porteira e vai, sai a boiada. Não é assim. Será? Porque seria uma coisa sem um bom senso, sem uma inteligência por trás. E na vida de nós, cada um de nós, há sim uma inteligência amorosa, o nosso Pai.
E falando de planejamento reencarnatório, nós vamos começar a refletir a partir de agora, certo? E eu vou iniciar com você, Ricardo. Vou te fazer uma pergunta. Diante da construção que nós realizamos no início, agora já na abertura, como a introdução, certo? Eu vou perguntar a você, meu filho, será que quando nós estamos lá na erraticidade, no plano espiritual, aguardando o momento de começar uma nova existência, é lógico que a gente vai ficar tão ansioso, como você falou, né? Louco para chegar logo, para nascer logo. Mas será que a gente tem consciência e previsão do que vai suceder no curso da vida da Terra, ou trocando tudo arroz com feijão? Será que nesse intervalo em que nós estamos aguardando, será que nós temos consciência de tudo que vai nos acontecer quando nascermos, quando dermos o primeiro grito aqui na Terra? Bom, Oliveira, muitas vezes temos consciência de algumas das coisas que vão acontecer na encarnação. E para respondermos essa pergunta, podemos trazer como reflexão acerca da pluralidade das existências, algo debatido nos outros programas, onde em uma delas chegamos à conclusão que existe uma lei divina que nos rege, denominada livre-arbítrio, onde temos o direito de escolha e arcamos com as consequências dela. Então, não seria diferente nas provas existentes nas existências passadas, ou nas nossas vidas, na verdade. Algumas vêm com o objetivo de solucionar algumas dívidas de existências passadas, e outras são escolhidas por nós mesmos. É claro que com o auxílio de um espírito mais esclarecido para não arcarmos com conflitos dos quais não estamos preparados ainda. Não temos bagagem suficiente ainda para superá-los. Então, isso podemos concluir que todos os problemas da nossa existência podemos achar uma solução. Somos capazes de carregar a cruz, como foi falado por Caio, como foi citado por Caio no programa passado. Nós temos a capacidade de carregar a cruz de cada um. Somos capazes de superar os nossos problemas. Deus nos dá o fardo de acordo com as nossas possibilidades. E na visão espírita, de acordo com as nossas necessidades. Existe uma curta história que tinham 5 pessoas caminhando no deserto, apenas um exemplo, e todos carregavam uma cruz. E para auxiliar, para ajudar, tornar mais fácil o trajeto, algumas cortaram essa cruz, apenas um não cortou, e no final do caminho tinha um precipício, e somente aquele que passou foi o único que não cortou a sua cruz. E o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que a cruz, na verdade, seriam as dificuldades da vida, e o outro lado do precipício seria a melhora individual, a melhora intelectual, moral, onde apenas aquele que persistiu, teve fé que existe alguém nos protegendo, conseguiu passar, enquanto aqueles que cortaram a cruz terão uma nova possibilidade, terão uma nova oportunidade para tentar. Maravilhoso, Ricardo. Então, isso significa que Deus, ele não nos impõe as tribulações, ele não nos castiga, não tem? Será? É isso mesmo? Significa que Deus não nos impõe as tribulações porque não nos castiga. O que é que você acha? É assim mesmo? Exatamente. Na verdade, não existe o castigo, existe sim uma nova possibilidade para o espírito melhorar, uma nova chance para ele eliminar suas imperfeições, já que estamos em um mundo de provas e expiações. Maravilhoso. Ele dá a nós espírito, né? A liberdade de escolha, isso é fantástico. Né? Só o fato de Deus nos criar como seus filhos, com todo o amor, que
nos ama em igualdade e nos dá a liberdade de escolha, isso é um presente maravilhoso. Aí eu vou perguntar para você, Arthur, já que Deus não nos castiga, já que Deus não nos impõe as tribulações, como o Ricardo falou, nós temos condições de caminhar, porque tudo que nos chega somos capazes de superar, embora não consigamos algumas vezes superar porque não entendemos a proposta daquela situação. Então, nessa liberdade de escolha, significa que nós podemos, antes de voltar para a Terra, antes de chegar aqui, fazer nossas escolhas. E que tipo de escolhas seriam essas? Sim, Oliveira, a gente pode fazer sim as nossas escolhas, mas o tipo dessas escolhas vai ser de acordo com o nosso grau de evolução moral e espiritual. Ou seja, e tem que ter uma coerência também com o que a gente está disposto a fazer aqui na Terra. Ou seja, se a gente faz uma escolha de um corpo de 80 anos, sendo que a nossa tarefa aqui na Terra está programada pela espiritualidade maior de durar 70 anos, o que a gente vai fazer com esses 10 anos? A gente vai aproveitar para colocar ainda mais em prática, para fazer coisas boas, para que seja uma evolução ainda maior, ou você vai jogar tudo a perder nesses 10 anos? Entendeu? Então, a gente tem que ir de acordo com isso, de acordo com o que a espiritualidade está disposta a fazer a fazer com o nosso espírito aqui na Terra, com a missão que ela vai nos dar, e aí sim a gente vai fazendo as escolhas em coerência com isso. Maravilhoso. Então, nós temos o direito de escolher o gênero, o tipo de provas, é isso o tipo de expiação. Mas isso é uma oportunidade que recebemos. É isso? Isso, exatamente. E quais os outros tipos? Nós podemos, por exemplo, escolher nossos pais, nossas mães. Desculpa, Oliveira, cortou aqui. E qual o tipo dentro dessas escolhas? Nós podemos fazer escolha, por exemplo, a nossa família, nosso pai, nossa mãe, escolhemos com quem vamos casar, caminhar nessa estadia aqui na Terra? Podemos fazer assim também? Sim, podemos fazer essa escolha até para resgate de dívidas do passado, até por questão de afinidade. Então a gente pode fazer essas escolhas de quem a gente vai de quem a gente vai casar, em que família a gente vai reencarnar, fazer as escolhas de quem serão os nossos filhos. Lá na frente eu vou contar um caso que explica bem isso, essa história, esse exemplo. Maravilhoso. Então, só o fato de sermos esclarecidos nesse ponto já nos convida a uma reflexão profunda para a compreensão daquelas criaturas difíceis que caminham conosco. Ora, tu tem vontade de enforcar a criatura? Pensa. Será que não foi escolha tua estar com ele? Será que ele não é uma oportunidade de aprendizado? Então, é fantástico. Então, Mariana, diante disso, anjo, vou perguntar para você agora. Sem desejo, qual seria o objetivo da nossa estadia aqui? Podemos dizer estágio na Terra. Qual seria o objetivo do nosso estágio na Terra? Por que estamos aqui? Mariana, por favor, você poderia nos ajudar? Dá para me ouvir bem, Oliveira? Está cortando um pouquinho. Acho que dá para ouvir bem, né? Estou ouvindo bem. Tá. Então, gente, quando a gente está na Terra, a vida ela começa a tomar um novo sentido. Ela deixa de ser uma coisa mais ampla e ela passa a ter um objetivo agora. Ações, tanto no mundo espiritual, consequências. E essas consequências, elas vão desencadear acontecimentos na nossa vida. Então, é por isso que nada acontece por acaso. Tudo tem uma justificativa, porque são reflexos das atitudes que nós tomamos. Quando a gente vive, a gente vai construindo, a gente vai trabalhando aqui no plano físico,
a gente vai melhorando, a gente vai trazendo melhorias para os nossos espíritos. Então, estar dentro do corpo físico exige da gente uma concentração, uma responsabilidade, sabe? Uma conscientização do quanto é importante isso. E esse processo de aprendizado, ele é muito valoroso, porque é um momento que o universo proporciona para a gente estar aqui aprendendo. E, Oliveira, mais uma coisa que a gente devia lembrar, é uma coisa muito importante isso, que acontece com muitas pessoas, inclusive até comigo. Quando a gente tem consciência da vida espiritual, muitas vezes a gente acaba projetando expectativas de que a felicidade ela só vai estar no plano espiritual, não vai estar tanto no plano físico. E a gente acaba desprezando, sabe, o mundo social, acaba desprezando a nossa realidade no plano físico, o nosso corpo físico, muitas vezes. Só que isso não é legal. Não é legal porque é uma oportunidade única. E mesmo que exista o plano espiritual, a gente tem consciência disso e a gente tem essa projeção de felicidade, a gente tem que entender que o plano físico, ele não é único e exclusivo. Tem uma colaboração do plano espiritual com o mundo físico. E a gente não pode ficar dependendo a nossa felicidade quando for desencarnar. Então, vale ressaltar que um plano depende do outro, e são o yin e o yang, né? Um depende do outro, um existe com o outro, tem um pouquinho de cada em um, então não existe só felicidade no plano espiritual, como também não existe só felicidade no plano físico. E quando a gente está aqui na Terra, a gente deseja, claro, ter uma boa vida no sentido financeiro que eu estou falando, mas uma boa vida com qualidade emocional, com qualidade psicológica, amorosa. Então, é normal ter isso, gente, é saudável ter isso, a gente tem que ter isso, tem que ter qualidade de vida. Só que a gente não pode ter isso como um único desejo. A gente não pode pensar só na felicidade e como vai ser a minha vida após a morte. Eu não posso condicionar as minhas atitudes, Oliveira, aqui na Terra, pensando só no que vai acontecer no plano espiritual. Eu vou fazer caridade porque eu sei que é bom e vai fazer bem para mim. Só que você está fazendo uma caridade condicionada. Você tem que fazer caridade porque você quer. E isso vai elevando o seu espírito, você vai trabalhando cada vez mais. Então, o trabalho, ele vem como uma forma de ajudar você e também ajudar os outros. A gente está aqui no planeta Terra, encarnados, para a gente trabalhar numa qualidade de vida, tanto no presente, como a gente está fazendo agora, através dessas lives, como no futuro, para as nossas futuras gerações, netos, e também no nosso pau. Maravilhoso, maravilhoso, Mariana. Obrigado, minha linda. E como é importante uma informação dessa, né? Saber que Deus nos deu a oportunidade de estarmos no período aqui estagiando simplesmente para o nosso bem. E que o nosso bem maior, como você falou, é dedicar-se um pouquinho ao bem comum de todos. Não é isso? E nós vamos crescendo a cada ação, nós vamos nos conscientizando a cada atitude, a cada situação que vai nos acontecendo, ou boas ou ruins, é aprendizado, e nós vamos progredindo, progresso, nós vamos nos aproximando mais de Deus quando nós vamos aprendendo o que é certo, o que é errado, o bem e o mal, a luz e a sombra, e uma oportunidade ímpar. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um item que nos convida a cuidar do corpo e do espírito. Foi a colocação de vocês. Nós não podemos viver nesse mundo, né, sem termos esse cuidado.
Olha, Kátia, uma amiga minha, Kátia Silene, está fazendo a pergunta: existe um limite para o espírito reencarnar? Não, Kátia. E cabe bem dentro do que nós estamos falando, que é a oportunidade de progresso. E como Deus nos concede essa oportunidade de crescimento gradativo, vai depender das ações de cada um. Vamos trazer para uma escola. Para você concluir uma faculdade, você tem em média 5, 6, 7 anos, certo? Mas há pessoas que iniciam o mesmo curso na mesma data e vai terminar 4, 5 anos depois da outra. É que ele vai se formar, é que ele vai fazer doutorado, pós-doutorado, enquanto a outra já está exercendo as suas funções. Então, vai depender do esforço de cada um, de como ele se comporta, de como ele conduz a sua existência, a sua oportunidade da reencarnação. Então, não há limites. O limite, vamos dizer assim, é feito por nós. Daí a oportunidade que Deus nos dá do livre-arbítrio, certo, Kátia? Kátia é uma amiga minha de muito tempo. Eu queria até agradecer já a Kátia, a Aninha, né, que está por aí, a nossa querida Aninha, e tantos amigos que nos prestigiam sempre, certo? Então, seguindo, então esse progresso que Deus nos dá a oportunidade, Mariana, é fundamental esse momento do estágio. Pensar no hoje. A construção é hoje, trazendo ontem para a construção do hoje, já com o pensamento de amanhã, que é hoje, será hoje novamente, a gente está melhor a cada dia. Então, a cada hoje nós estaremos melhor, e assim vamos conseguir. Muito obrigado, Mariana, pela contribuição maravilhosa, minha filha, suas reflexões. Obrigado, tá, linda? Agora, eu vou retomar dentro dessa construção, Ricardo, que nós estamos fazendo. Olha só como Deus nos ama incondicional, dá oportunidade quantas forem necessárias a cada um de nós, dá o direito de escolher. A gente, como falou a tua, a gente escolhe pai, a gente escolhe mãe, a gente escolhe tudo. Mas há uma pergunta que não quer calar. Mesmo tendo o direito de escolhas, como nós conversamos, em algum momento pode ser compulsório, ou seja, em algum momento Deus pode nos colocar em uma existência sem que a gente saiba, certo? Pode ser imposto essa vinda à Terra, Ricardo. Você poderia nos dizer, meu filho? Bom, Oliveira, como diria a famosa frase, cada caso é um caso. Então, de acordo com a psicologia, devemos analisar individualmente para não termos conclusões precipitadas acerca do assunto. Podemos ter escolhido, sim, reencarnar nesse mundo, em um meio que aprenderemos mais a superar nossas imperfeições e que, mesmo assim, em algumas das nossas escolhas em existências passadas, pode nos levar à compulsoriedade, elemento imposto ao espírito, geralmente para aqueles que acumulam dívidas durante as encarnações, como o sentimento de ódio, desgosto a terceiros, como familiares, amigos. E justamente para desfazer esses laços e reatar com amor, com afeto, é imposto para os espíritos, muitas vezes, reencarnar na Terra sem o direito de escolha. Um grande exemplo decorrente deste assunto é o caso de Marinho, do livro Missionários da Luz, onde uma mãe, no final de uma reunião mediúnica, pergunta ambos, ambos desencarnados que em uma vida passada ela tentou instruí-lo com ensinamentos eclesiásticos, porém ele mudou sua perspectiva diante da doutrina, evidenciada pelo livro como um padre que não seguia os conceitos dos quais pregava e foi responsabilizado pelo que ele ouviu e não praticou. Comparado ao livro como um médico que não sente prazer a ajudar pessoas. Mesmo após o desencarne, a mãe, que desesperada, tentou ajudá-lo por 10 anos, de acordo com o livro. Licença.
rapidinho. Por 10 anos, voltando. Então, Alexandre sugere uma doutrinação, uma nova doutrinação. E a mãe concorda. E assim o grupo que estava responsabilizado vai em busca de resgatar o irmão. O irmão o irmão Marinho, se encontrava em uma capela escura, com baixo padrão vibratório, que em uma passagem, até um dos componentes do grupo pergunta do que ele se alimentava naquele local. E ele justamente dizia que era das energias negativas das pessoas que iam lá. E isso nos remete a uma das reflexões feitas nos programas passados, se eu não me engano, os primeiros, em que retratamos que não é somente você ir para uma instituição religiosa, e não absorver a mensagem que é trabalhada lá, pois o intuito dessas instituições são a reforma íntima. E como foi retratado na obra, o padre, mesmo ensinando, mesmo propagando a palavra, não conseguiu absorver as mensagens que ele mesmo repassava. Então, voltando à obra, somente o seu amigo, Necésio, que também teria a mesma experiência que Marinho, conseguiu se conectar com ele, tinha o mesmo padrão vibratório que ele, pois já teve de ser padre, um padre militante, e mesmo tendo essa experiência, conseguiu mudar suas atitudes acerca da vida, conseguiu trabalhar agora para o bem, trabalhando junto a André Luiz neste resgate. Ao chegar lá, eles avistam Marinho e de primeira vista, a mãe se aproxima de Marinho e, como qualquer espírito daquele padrão, ele sente somente um sentimento vago de alegria. Então, foi necessário que Necésio se materializasse em sua frente e começasse a conversar com ele. Uma conversa que, em um dos momentos, Marinho duvida de sua fé durante a existência. Já que ele era um padre que propagava o bem, como ele estaria naquela situação? E aí os espíritos esclarecidos vão trazer uma mensagem para ele, justamente o que eu tenho falado no início, que ele não absorveu a palavra. E assim, após uma grande conversa, após iniciar o trabalho, sua mãe se materializa em sua frente, é um dos momentos mais emocionantes da obra, em que ela laça o seu corpo, digamos assim, com sentimentos de amor, com sentimentos de empatia, afeto, que eles já teriam construído em vidas passadas, só que não lembradas no momento. Então, o Marinho começa a chorar junto à sua mãe, e após um longo diálogo, a mãe pede perdão por não ter respeitado suas escolhas, ter mudado o curso de suas tendências daquela existência, e que teria uma nova oportunidade para recomeçar, para reatar os seus laços. No caso, seria uma reencarnação compulsória, que mesmo que sua mãe já tenha uma palavra, já tenha estudado um pouco mais, teria que reencarnar justamente porque estava presa aos sentimentos pejorativos da saúde humana a Marinho. E assim eles vão ter uma nova oportunidade, uma nova chance para terem uma nova relação, construírem novas situações e assim dando seguida à sua evolução. Maravilhoso, Ricardo. Esse livro, eu sempre digo assim, da coleção André Luiz, este livro é o livro Missionários da Luz. E é lindo quando nós vamos repetir nessa questão das atitudes, do saber, do não fazer, aquela coisa de faça o que eu faço, o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E a grandeza do amor divino e do amor materno é que mesmo numa condição bem melhor,
preocupando-se com aquela criatura porque fazia parte dos seus afetos. Aí eu pergunto, será que conosco é diferente? Será que os afetos criados, laços afetivos criados e cravados, ou gravados, ou tatuados em nossos corações, em nossa mente, se perderão ao longo do tempo? Ou nós não nos preocupamos com aqueles que ficaram para trás, como o Marinho? Será que nós não tentamos interceder como essa mãe pelos nossos entes queridos, pelos nossos amores de outra existência, assim como essa mãe? Será que é diferente? Será que a problemática humana só existia entre eles dois? Os conflitos, os anseios de estar juntos, será que é só entre eles dois? Ou também conosco acontecem essas questões? E é lindo quando a gente vai refletir nessa questão da compulsoriedade. O nome não saiu, isso é imposto. É lindo quando a gente vai imaginar assim o amor de Deus por cada um de nós, porque se você tem um filho deficiente que ainda não consegue fazer as escolhas necessárias, você vai deixar ele escolher? Você vai pegar uma criatura que tem uma deficiência de localidade, de localizar-se onde ele está, e você vai soltar ele para fazer uma viagem sozinho? Você vai pegar alguém com Alzheimer e mandar ele para o cruzeiro? Ou terá sempre alguém cuidando das suas decisões, decidindo para o seu bem, por amor? E assim Deus faz. E assim Deus age em nossas vidas. Quando não temos condições de carregar o fardo sozinho, Ele supre as nossas forças, nos coloca no colo e caminha conosco, para que a gente não pare. Então, é simples de se entender. Nós não vamos, pessoas que amamos, nós não vamos permitir que eles tomem decisões que venham ser prejudiciais a ele, desde que ele não tenha condições de raciocinar. E Marinho estava nessa condição, né? Em pleno sofrimento, e a sua mãe resolveu ajudá-la, assim como todos nós. Aí eu vou passar para você, Arthur. Oliveira, pode falar, Ricardo. Oliveira, somente somente para acrescentar algo. Com certeza o Senhor já tenha percebido com a reflexão da obra, mas podemos concluir que um abraço de uma mãe, um abraço de um pai, de um familiar, é o mais sincero que você pode ter, já que eles estão conosco desde o início dessa existência, e quem sabe de outras, na verdade, né? Se a gente já não tenha construído laços com eles. Verdade, é que nós pais possamos abraçar mais nossos filhos, né? Às vezes a gente reclama porque nossos filhos crescem, aí criam barba e não querem dar cheiro. Vamos cheirar, pô. Vamos dar cheiro nesse povo, vamos abraçar, que faz muito bem, né? Quanto mais cheiro dos nossos filhos, melhor. E nós, sim, vamos cheirar nossos pais, né? Natural, né? Quanto mais nos aproximarmos, mais maravilhoso será. Tá certo? Então, Arthur, dentro dessa construção, já que existe a possibilidade de escolha, mas também, se eu não tenho como tomar as decisões acertadas, que venham que estejam dentro das minhas condições, Deus me impõe determinadas situações para o meu bem. Para o meu bem. Isso traz uma compreensão profunda, porque muitas vezes a gente, nós pais, nós mães, não entendemos, porque nosso filho já sai com uma deficiência. O menino nasce mutilado, o menino nasce sem falar, sem ouvir. E a gente, muitas vezes, dentro dos nossos anseios, querendo tudo à nossa moda, a gente revolta-se contra Deus, porque ele fez aquilo com meu filho, sem entender Deus, né? Que Deus faz por amor e para o bem daquela criatura, assim como de cada um de nós. Então, Arthur, quer dizer que já há uma determinação, tudo tem que acontecer do jeito que foi programado? Nos ajuda aí, Arthur, a entender isso melhor? Liga o seu áudio, meu filho. Não há o determinismo, porque o determinismo ele vai contra o direito mais soberano do espírito, que é o seu livre-arbítrio. Quase não sai. Então,
quando você está aqui na Terra, você tem esse direito de tomar suas próprias decisões. Essas decisões vão ter consequências positivas ou negativas. É aquilo, se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente plantar o mal, vai colher o mal. Então, esse determinismo, ele não existe. E a gente também, dentro dessas consequências que a gente tá tomando, que a gente está escolhendo, esse caminho, vai haver essa consequência. E aí você pode também renunciar a coisas que já estavam programadas, como também assumir novos compromissos que não estavam estabelecidos anteriormente. Aí vai da sua escolha e vai da sua intuição ali no momento de fazer o que é melhor ou o que você acha que é o certo na hora. Então, você não encarna sabendo tudo que vai acontecer, tudo que está programado. Eu acho que isso é até uma coisa boa, né? Deus é tão infinitamente bom que ele faz isso para que a gente não possa tomar decisões influenciados por algo. A gente vai tomar decisões da nossa própria cabeça, do que a gente está pensando ali no momento. Maravilhoso. Então quer dizer que não há determinismo. Há metas, desafios pré-estabelecidas e nos é dado a oportunidade de executá-las. Quantas oportunidades for, mas se executar ou não, vai depender de nós. Aí eu pergunto, então quer dizer que nós podemos mudar o curso do nosso plano? É isso? Nós podemos mudar o curso do nosso plano pelas escolhas feitas por cada um de nós, a gente pode mudar o curso do que foi planejado? Me desconta aí. Sim, a gente pode sim fazer essa mudança, como eu falei, respeitando, em função do nosso livre-arbítrio. Ou seja, esse determinismo ele não é colocado de lado. Aquele planejamento está ali, como você citou no começo. Você está planejando fazer uma casa. Aí você diz, o quarto vai ter tal tamanho, sendo que ali na hora acaba acontecendo outra coisa. Você tem filho, aí você tem que diminuir o quarto para aumentar para outro quarto, no caso. Seria basicamente isso. Você toma uma decisão que não estava pré-estabelecida, porque você acabou tendo uma consequência de outra decisão que você acabou tomando. Maravilhoso, é muito lindo. Então, como Deus nos ama, gente, como é maravilhoso o presente que Ele nos dá, tanto da oportunidade quanto da, da condição de tomar nossas decisões, mas sempre nos condicionando, nos dando todas as condições necessárias para que a gente esteja sempre caminhando para frente e para o alto, sempre na vertical. E mesmo dentro dessas ações que nós realizamos, eu te pergunto, Mariana, é possível que, de repente, a gente receba uma moratória? O que seria uma moratória? O povo fala tanto de moratória, isso é real mesmo? Existe esse tal de moratória? Então, gente, existe, Oliveira. Olha só que legal, né? Que coisa interessante. E muitas pessoas já receberam, muitos irmãos. Para quem não lembra, né, vamos lembrar um pouquinho o que é uma moratória. Moratória é quando você tem uma dívida e você ganha uma extensão do prazo de pagamento daquela dívida. A quem você vai pagar, se a pessoa lhe conseguir um prazo extensivo. Então, muitos irmãos, no Espiritismo é a mesma coisa. Muitos irmãos receberam essa moratória. Nós temos dívidas para pagar, nós não fizemos coisas muito, muito legais, né? Antes e hoje a gente ainda faz algumas coisinhas erradinhas, né, Oliveira? Porque senão a gente não estaria aqui, né? Está em outro lugar. Então a gente está aqui pagando também algumas coisinhas. E a gente algumas pessoas têm o plano, como os meninos falaram, mas em alguma foi mudado esse plano. Nós temos alguns exemplos, eu trouxe aqui alguns exemplos para conversar. Só rapidinho, para não ocupar muito tempo. Os mais conhecidos foram o Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira. Olha só que legal, né? Quem é que imaginar
que eles conseguiram essa coisa tão interessante, tão diferente, que muita gente não sabe, né? Então, é muito, muito interessante esse tipo de bênção, digamos assim. E eu queria falar um pouquinho, se me for permitido, sobre o exemplo de Raul Teixeira. Raul Teixeira Oliveira, ele estava num evento e ele ia embora, né, com uns amigos, e eles iam de carro, e entrou o carro para ir, todos vão já posicionados devidamente nos seus lugares, só que uma pessoa chamou ele para resolver um negócio, uma questão. E ele saiu do carro. Ele saiu do carro, foi resolver a questão, só que quando ele voltou, um dos amigos dele estava no lugar que ele estava sentado. E ele escolheu outro local, né? Se sentou em outro local. Quando eles seguiram viagem, com pouco tempo, o carro, infelizmente, capotou. Sofreu um acidente gravíssimo. E esse amigo, ele, que estava no lugar que ele se sentou, acabou desencarnando. E nesse momento foi concedida a moratória para ele. Então, pessoal, só para deixar claro, Oliveira, o amigo dele não morreu para ele sobreviver, tá? Não fiquem achando que nem aquelas histórias de filme, que um tem que morrer para o outro sobreviver. Não existe isso. Calma, gente, pelo amor de Deus. Já estava no planejamento desse amigo dele, o desencarne, e foi dada a moratória, a espiritualidade combinou tudo perfeitamente, não foi assim, uma vida por outra, né? Então, gente, essas mudanças de planejamento acontecem. Que meus meninos falaram, quando a gente vai construir uma casa, a gente tem um plano, a gente tenta seguir o plano, mas sempre tem alguma coisa que dá errado. Ou não tem a tinta, ou não tem a marca de cimento, ou a gente tem um filho e tem que fazer um quarto novo. Então, tem que ser replanejado. Com a nossa vida é a mesma coisa. Só que essas mudanças, Oliveira, essa moratória, esse benefício, ele vem com motivos, né? Nada vem por acaso. Não é assim, por acaso eu vou ter mais tempo de vida na Terra. Por acaso, não sei, né? Não é bem assim. Tudo tem um planejamento. E esse planejamento, ele não envolve só você, ele envolve também outras pessoas. O objetivo, ele é maior do que o seu desencarne quando você vai alcançar uma coisa nova, como você vai alcançar um patamar ajudando muito mais pessoas do que se você tivesse desencarnado, então concedido essa mudança. Porque existe um objetivo maior, Oliveira, por trás disso. Não é só em benefício de você, é em benefício de mais pessoas. Então, vale mais a pena você continuar encarnado, mantendo o plano, seguindo esses objetivos e ajudando mais pessoas, do que se você tivesse voltado, do que se você tivesse desencarnado. Então, tudo tem um motivo, nada acontece por acaso. E, geralmente, não é regra, essas mudanças, elas acontecem a pedido do espírito, que ele deseja continuar encarnado para completar alguma tarefa que é relevante, que vai ajudar mais pessoas. E a espiritualidade boa e amiga, muito generosa, sempre está lá disposta a ajudar e a replanejar aquela vida, a replanejar tudo. Então, a espiritualidade é maravilhosa e está sempre ali ajudando a gente quando a gente mais precisa, né? Maravilhoso, Mariana. Para quem, não sei se, porque para mim a internet, Mariana, estava um pouco lenta, mas deu para a gente compreender direitinho essa proposta. Uma pergunta aqui, e qual é a proposta que o Espiritismo nos dá para as lamentações? Maravilhoso, Jéssica. Eu vou botar Ricardo no fogo já já com isso, viu, Jéssica? Então, é importante, Mariana, dentro dessa questão da moratória, o exemplo de Raul, como uma das coisas mais belas que há, que ele conta
essa moratória, tem um vídeo na internet contando esse caso, essa moratória, é o momento em que a mãe dele materializa-se para ele. E ele diz que, assim que o acidente aconteceu, que ele retomou um pouco da consciência, ele levanta o rosto e vê sua mãe no asfalto, em pé, de frente para ele. E ele diz que mentalmente ela conversa com ele: meu filho, aproveite, você recebeu uma moratória. É muito lindo essa cena narrada por ele, porque quando o fato acontece conosco, a emoção é maior. Então, bem colocado, Mariana, trabalhando em benefício de todos, nós acabamos conquistando mais um pouquinho de tempo para a execução dos nossos projetos, né? Já imaginou? Agora vamos trabalhar, mas sem o interesse de querer moratória, porque se o seu interesse for querer moratória trabalhando, talvez você vá antes, né? Então vamos prestar atenção em nossos interesses, incluídos nos interesses divinos. Precisamos ter essa consciência. Não vou trabalhar porque quero moratória, não. Eu não quero retornar agora, não tenho pressa. Mas também não preciso moratória agora, não vou exigir. Vou fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. Consciente de que as minhas atitudes e os projetos que eu estou realizando poderão, sim, me dar a oportunidade de seguir mais em frente. Fala, Mariana. Eu vi você levantando o braço, pode falar. Oliveira, vale lembrar que eu levantei mesmo. Vale lembrar que não é moeda de troca, né? A gente não pode fazer as coisas querendo receber, como você muito bem falou, moratória e esse benefício incrível. Não é moeda de troca, a gente tem que ter consciência disso. E fazer essas atitudes, mesmo que você faça doações e ajude o seu parceiro, enfim, você fazer isso com o intuito de receber um benefício não é legal, não é bom para você, e isso vai te prejudicar. Você tem que ter, assim, a intenção do coração, a intenção de ajudar, a intenção de estar ali fazendo bem para a espiritualidade, para você, para o seu irmão, e não com o intuito de querer se beneficiar daquilo, né? Maravilhoso. Maravilhoso, Mariana, é justamente isso mesmo. Então, observe, a construção que a gente vem fazendo até agora desse planejamento reencarnatório em nossas vidas é fantástico, porque a gente começou desde a construção da nossa casa, a vinda do Cristo, ao João, tudo sendo planejado por Deus. E não seria diferente conosco, Deus nos dando a oportunidade, da escolha, mas também nos dizendo assim: ó, meu filho, quando você não tiver condições de escolher, não se preocupe, nós escolhemos por você, nós cuidamos de você, e vai nos impor, muitas vezes, situações para o nosso bem, para o nosso maior bem e o bem de todos. E aí a gente vem continuando que dentro dessas escolhas não há uma coisa determinismo, assim, metas, desafios pré-estabelecidos, porque eu tive a oportunidade de escolher família, pai, mãe, esposa, profissão, tudo isso me é dado a oportunidade, mas quando eu não tenho condições, me é ortogado, ou seja, está aqui, meu filho, diz que você precisa, siga por aqui, olha o amor de Deus. E quando nós seguimos o caminho do bem, começamos nessa construção para chegar na moratória, nós conquistamos mais tempo para a execução das nossas tarefas, para terminar a nossa mansão, a nossa casa, vamos usar esse termo. Mas aí eu pergunto a vocês: será que a gente tem motivo para lamentação? Para estar reclamando, perturbando Deus, dizendo que Deus não é justo, que Deus não está olhando para a gente? Será que as coisas que nos alcançam no dia a dia é culpa de Deus? E quem é o responsável por tudo isso? Se Ele me dá a liberdade de escolha. Né? E o que o Espiritismo tinha a falar dessas lamentações? Mas, isso é uma pergunta que já está falando, mas eu vou juntar essa pergunta e passar a bola para Ricardo responder. Diante de tudo isso, meu filho, significa que a gente traz
todos os nossos conflitos, todos os nossos problemas de outra existência. Por isso que a gente reclama tanto agora. O que é que você me diz, Ricardo? Bom, Oliveira, bom, Jéssica, podemos sim ter arcado com alguns conflitos das existências passadas, porém é preciso encararmos cada desafio dessa existência como se fosse único. E antes de pré-julgarmos as dificuldades presentes no caminho, como se já tivessem passadas, já tivessem vivenciado em outras existências, vou deixar para a próxima vida, devemos enfrentá-la, sim, como se não existisse outra oportunidade para tentarmos e assim darmos o melhor de nossas versões, já que estamos sempre tentando vivendo intensamente, como muitos dizem. Temos como exemplo o fator das atitudes dos pais nessa existência, onde é de dever deles dar a melhor educação, o melhor acolhimento, justamente para aquele espírito que vem chegando naquele plano agora, conseguir solucionar os problemas do seu planejamento reencarnatório, sem lamentações, já que é uma evolução, ele veio com o intuito de eliminar suas imperfeições. E como chegar a isso? Pode ser tanto por evangelização infantil, o evangelho no lar. Evangelização infantil que eu falo não somente da doutrina espírita, como qualquer religião que traga como princípio um bem interior, a construção do seu interior. Sobre o caso das lamentações, nós temos até um exemplo retratado na palestra de Haroldo Dutra, novamente, eu citando aqui novamente, em que um homem foi abastecer um carro e, ao chegar lá, ele se depara com um cachorro sentado em um prego, grunhindo, sentindo dor, sangrando, e ninguém fazia nada. Ele mesmo, o cachorro mesmo, não saía do local. Então ele perguntou para um dos homens que estava no local por que ele não saía, por que ele não tomava uma atitude. Então, o homem que estava lá respondeu que a dor que ele sentia não era o suficiente para ele desistir, não era o suficiente para ele tomar uma atitude. Podemos levar isso como reflexão para as nossas vidas, que as dores presentes no caminho nós somos capazes, nós somos suficientes de aguentá-las, tendo fé. E como retratado nesse mês, se eu não me engano, quando não conseguimos superá-las, quando não temos fé, podemos chegar até um provável suicídio, assunto tão complicado, assunto tão debatido. E para isso devemos sempre pensar no próximo, devemos sempre ter empatia, ajudar nos momentos difíceis, mesmo que não sejam as nossas provas, não sejam as nossas dificuldades, ajudar o irmão que naquele momento pode não encontrar uma resposta para aquele conflito. Então, como chegar a ajudar? Pode ser por meio de um simples desabafo, pode ser por meio de uma simples conversa, pois, querendo ou não, as palavras pesam. E devemos sempre buscar o bem, devemos sempre evoluir em conjunto. Maravilhoso, Ricardo. Mas maravilhoso ainda quando nós vamos refletir na proposta espírita em nossas vidas. As lamentações nos arrastam para o abismo que há em nós. As lamentações, as queixas, os queixumes, nos arrastam para a nossa escuridão. E a doutrina espírita vem nos convidar, assim como Jesus, a fazer brilhar a nossa luz, para que, ao invés de estarmos nos lamentando, podemos entender a proposta daquela situação difícil em nossa vida. Que proposta a enfermidade me trouxe? Será que a enfermidade não está me dando um momento de refletir, a cuidar um pouquinho mais de mim, a valorizar mais a minha vida? Olha, será que a enfermidade não está sinalizando
que eu não estou conduzindo a minha vida como deveria conduzir, e afinal, como surgiu essa dor? Como surgiu esse sentimento tão dolorido na minha alma? Eu preciso diante da explosão dessa dor, da explosão desse sentimento negativo, eu preciso refletir que mensagens me traz. O que eu posso fazer com isso? E não, eu vou me deixar levar por isso. E o mês de setembro amarelo, mês de valorização da vida. Viver é sempre a melhor opção. E eu vou repetir o que eu falei essa semana, não sei se foi um estudo, não sei se foi nada, é tanta coisa que a gente esquece, né? Tanta palestra, tanta coisa que temos a oportunidade, né, de falar sobre o Evangelho, e eu vou repetir aqui agora. Não esqueça de cuidar de você. Não esqueça de cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, ninguém irá cuidar. Aí você diz, mas Deus não cuida? Cuida, mas Jesus diz que você faça a sua parte. E se você não se importa com você, quem é que vai se importar? Se você não compreende você, quem é que vai compreender? Se você não se valoriza, quem é que vai te valorizar? Se você não é uma boa companhia para você, quem será? E você será para quem essa boa companhia? Ou quem será essa boa companhia para você? Então, nós precisamos refletir no valor da vida. Nós estamos estudando a ação de Deus, organizando, planejando tudo para a gente, planejando detalhes minuciosos, até nos dando a oportunidade de, quando a gente não sabe o que fazer, ele fazer por nós, ele organizar o caminho para a gente e dizer assim, está aqui, meu filho, o caminho é esse, só caminhe. O seu dever é só caminhar, mas eu estou lhe dando a oportunidade. Então, a doutrina espírita, Jéssica, vem nos convidar a, ao invés de lamentar, agir. Ao invés de sermos o problema, nos conscientizar que estamos enfrentando um momento difícil que nós chamamos de problema, mas que quando nós vamos buscar a dualidade que há em nós, nessa relação corpo, espírito, ou seja, matéria invisível, nós agimos a todo instante, nossas relações são tanto no corpo quanto fora delas. Talvez aquilo que eu chamo de problema seja a solução. Aquilo que eu chamo de dor seja a medicação amarga. Então, se a doutrina espírita nos convida a compreender a vida pelo ângulo maior, o ângulo de que é divina. A vida é dádiva de Deus, não é humano. E nós não podemos duvidar desse amor que o Pai demonstra 24 horas por nós. O simples fato de você abrir os olhos já é motivo de gratidão a Deus. Agradeçamos a Deus. Valorizemos a vida. Setembro amarelo é o mês da valorização da vida. E é lindo quando a gente vem estudando isso. E, Mariana, eu vou fazer um questionamento aqui que pode ter acontecido com muitos de nossas crianças sem que a gente perceba, porque às vezes nós caminhamos com as crianças e não damos importância ao que eles nos falam, não damos importância aos sinais que essas crianças nos apresentam, mas hoje nós sabemos que somos espíritos imortais, viajores do tempo, que temos múltiplas existências, que toda existência há uma organização, há uma programação, se não programada com o meu direito de escolha, mas sim programada pelo Pai para o meu bem. E, de repente, quando esse espírito está preparando-se para reencarnar na Terra, ele terá condições de se comunicar em uma reunião mediúnica e talvez dar um aviso, olha, eu estou indo, né? Porque foi avisado. Eu estou trazendo essa pergunta, fazendo um parâmetro com Jesus. Foi avisado que Jesus vinha.
foi avisado que João vinha, foi avisado que Elias vinha, e tantas outras criaturas que foi avisado. Será que nós temos também essa oportunidade de nos preparando lá para reencarnar, organizando o nosso planejamento, a gente chegar numa comunicação mediúnica e revelar? O que é que você diz? Poderá nos dizer? Então, Oliveira, sim, pode ter essa comunicação, sim, gente. Tanto em doenças mediúnicas como em outras circunstâncias. Tanto é que várias mulheres, quando vão engravidar, elas relatam, né, Oliveira, que sonhou, né, que ia ser mãe, que meu filho apareceu para mim. Nossa, muitas amigas já falaram isso para mim. Eu acho que eu vou engravidar, porque meu filho apareceu para mim. Eu estou sentindo, vai ser, não sei o quê. Muitas vezes são espíritos avisando que estão vindo, né? E eles dão um jeitinho de falar, às vezes não, com alguém mais sensível por perto, ou até a mãe sonhando ou sentindo, né? É muito linda essa forma de comunicação. E essa forma de comunicação acontece porque tem uma liberdade. O espírito não está ainda totalmente ligado, ele tem uma certa liberdade, mesmo já tendo o planejamento reencarnatório todo feito. E também, Oliveira, pode acontecer, sabe o quê? O desdobramento. Mesmo encarnado, a pessoa ela pode se manifestar, segundo a codificação, como espírito em estado de desdobramento. Então, em algumas mediúnicas pode acontecer de espíritos encarnados irem e conversar. Às vezes acontece muito com crianças, né, que tem essa ligação mais sensível ainda e aparecem nas mediúnicas e conversam, não no estado de criança, né, maduro, de espírito. Então, é muito interessante essa forma de comunicação e é muito lindo como se mostram, né, como os espíritos eles conversam com as mães antes de virem e contam para ela que estão vindo. É mágico, é lindo. Eu fico toda arrepiada, falo sobre isso. Maravilhoso, Mariana. É muito importante quando a gente tem essa informação, porque uma amiga minha, e aí isso aconteceu ao meu derredor, um monte de coisa já nesse sentido. Uma amiga minha, eu quero mentir a ela, não vou citar o nome dela, mas se ela estiver me assistindo, ela vai saber. Ela chegou para mim e disse: Oliveira, eu fiquei tão surpresa, porque eu sonhei que estava grávida. Então, isso meses antes. Aí, passado mais um mês, 2 meses, ela chegou no tio dela e disse assim: Olha, você está grávida. Ela disse: Não, não pode, não pode, eu não estou grávida, não sinto nada. Ela veio alertar que estava grávida fazia 5 meses. Mas em sonho já estava. Imagina, é uma adolescente, né? É jovem. Né? Quando ela veio perceber, já era, já estava. E em reunião mediúnica, nós temos exemplos nos trabalhos de nossa instituição. Nos trabalhos de nossa instituição, tem mães aí que sabem o que aconteceu. Né? Tem mães que estão nos assistindo, trabalhadores da nossa casa, que sabem que foi avisada. O Espírito chegou e entregou um bebê nos braços de uma e diz: cuida. Nas brincadeiras de família que a gente realizava, todo mundo dizia: fulana vai, não, que é isso, a gente não precisa tão cedo, não vai acontecer. Depois que o Espírito pegou o bebê nos braços dela, no momento da reunião, foi rápido, viu? A gente só soube da notícia, né? E assim nós temos muitos exemplos dentro da nossa própria instituição, como eu acho que em muitas instituições tem isso. Em desdobramento, isso é normal, meu amor. Muito obrigado, minha linda. Muito obrigado pelo esclarecimento. Diante de tudo isso, né, a gente começa a imaginar como Deus, fazendo, estudando a vida de cada um de nós, às vezes em situações complicadas, dá oportunidade de um reencontro para uma renovação. O tempo está curto, eu tenho uma construção para cada um, mas eu vou fazer apenas uma pelo nosso tempo. Imagine você, um casal feliz, que se amam, com filhos,
maravilhosos, uma família unida, que as pessoas olhavam para aquela família da alta sociedade e admiravam como havia uma união naquela família, como aquele casal se amava. E isso despertou de uma dama da sociedade uma curiosidade muito grande. Ela começou a alimentar no seu íntimo um desejo sincero de estar com aquele homem. Era o que ela queria. Mas essa jovem era casada com o prefeito da cidade. Olha que interessante, com o prefeito da cidade. Mas, ao mesmo tempo, não sabemos explicar por que também o prefeito despertou o interesse por aquela mulher. Então, um casal que era feliz, que é feliz, despertando o interesse, logicamente, um casal que não era feliz. Então, atraíram-se por aquele casal, ao ponto da mulher chegar e falar para o homem. E ele diz não, rejeita. E nós, mulheres, nós sabemos como é difícil aceitar um não, uma rejeição. E ela passou, a partir daquele momento, a ter um objetivo: destruir aquele casal. E em destruir aquele casal, ela decidiu colocar uma amiga como espiã dentro daquela família, para que ela soubesse tudo o que acontecia com aquela família, especialmente na relação marido-mulher, porque eles eram muito felizes e ela desejava aquele homem para ela. Mas não estão satisfeitos com as informações, com todas as informações que chegavam, porque não era seu agrado. Aquela espiã, aquela mulher que foi colocada naquela família como empregada, só trazia para eles: não, mulher, eles não discutem, eles são felizes, eles vivem bem. Você precisava ver, isso só despertou mais ódio nela. Então, ela decidiu partir para o ataque, elaborando um plano de vingança. E procurou, na periferia da cidade, uma de suas antigas comparsas, que tinha o conhecimento de manipulação de ervas, manipular substâncias venenosas. E qual era o plano? Qual era o grande plano ali? Organizar uma substância que levasse aquela mulher a adormecer profundamente. Para que, adormecendo profundamente, pudesse a empregada que lá estava, no seio da família, após dar-lhe o que hoje nós chamamos de sonífero, arquitetar o maquiavélico plano de pegar um bebê recém-nascido, deixado, porque na época era cultura, você não queria sua criança, você ia lá, tinha um local, você deixava lá, e quem quisesse aquele menino pegar. Deixar. Ir lá pegar a criança, trazer, sujar os lençóis com sangue de animal, para que o pai, o esposo, que vinha chegando de viagem naquele dito dia, flagrasse a mulher adormecida, ensanguentada, com o dedo do lado. Como ele vinha de uma viagem longa, que explicação aquela mãe tinha, aquela mulher teria? E isso, no plano dela, acabaria o casamento. Porque não tinha explicações de um filho nascer se o homem fazia quase mais de ano que estava a trabalho do governo, do governador, do imperador da época. Então, quando isso foi organizado, o plano todo organizado, prestes ao esposo chegar em casa, eis que a sua filha menor acorda. E quando ela acorda, ela percebe o barulho no quarto da mãe. E quando chega lá, se depara com aquela situação. A empregada com o bebê no colo, colocando do lado da mãe. E a jovem dá um grito. E o que é que a criança faz? Oferece todas as joias que tem para aquela empregada,
para que ela não diga que aquele bebê é de sua mãe, ao seu pai que está chegando, e assume a criança. E essa jovem, na época, 16, 15 anos, se eu não me engano, ela assume para o pai que aquele bebê é dela, que aquele filho é dela. E por isso, com o pensamento único de salvar o casamento da sua mãe, salvar a estrutura familiar que eles tinham, de tranquilidade e paz, aquela jovem é expulsa de casa pelo pai. Então, trazendo toda essa trama, com essas pessoas envolvidas, eu pergunto, Ricardo, o que você faria para organizar o planejamento reencarnatório desse povo? Depois desse trama todo. Bom, Oliveira, eu acredito que o pai poderia reencarnar novamente, pode ser até mesmo com a mesma família, e o pai poderia reatar os laços com a sua filha, que expulsou de casa, na verdade, trazendo uma nova situação. O bebê que foi expulso de casa junto com a sua filha caçula poderia ter uma nova oportunidade para mostrar o que ele tinha a oferecer naquela existência ao homem que não forneceu elementos para a existência dele. E a mãe, naquela existência, provavelmente sentiria culpa, o peso na consciência de não ter, de não ter conversado com o pai sobre a situação. Mesmo assim, naquela época, o direito da mulher não era tão ouvido. Essa história me remete também ao caso de Célia, dos 50 anos depois. E naquela época, na Roma, a mulher não era ouvida, não tinha direito diante da sociedade. Então, o peso da consciência, ela poderia reencarnar novamente, com o objetivo de mostrar o seu arrependimento por não ter segurado sua filha, de não ter protegido sua filha naquela existência, e assim eles teriam uma nova oportunidade, uma nova chance para ter novos sentimentos, novas situações que resolveria o que teria acontecido naquela encarnação anterior. Maravilhoso, Ricardo. Maravilhoso. E quando você vem falar de Célia, meu Deus, 50 anos depois, que livro, que lição de vida, que lição de um planejamento reencarnatório, onde aquela jovem está envolvida. 50 anos depois, Fica a Dica é um livro que faz parte da coleção da história de Emmanuel, onde o nosso querido Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, até pouco tempo, aqui junto conosco, ele sai de senador de há 2.000 anos para escravo na história. E Célia, essa jovem, dentro da proposta desse livro, como o Ricardo falou, ela assume um papel fundamental para a mulher dos dias atuais. Ela procura servir ao próximo com todo o seu amor, com todo o seu carinho. E não é aceita por um grupo que dizia-se cristãos e servidores do amor do Pai para com as criaturas necessitadas. Foi proibida servir pelo simples fato de ser mulher. Mas ela não desistiu. Ela não ficou em lamentações. Com certeza, estava tudo programado por Deus para o bem daquela criatura, porque ela já vem da história de 2.000 anos, e há 2.000 anos já num processo fantástico de recuperação e crescimento. E Célia, ela transforma-se em homem. Ela apresenta-se àquele grupo novamente, agora vestida de homem, como o irmão Marinho. É maravilhoso isso aí. Então, quando ela apresenta-se lá como irmão Marinho, ela se destaca em meio a todos aqueles homens que ali estavam, no amor que tinha no servir. E dentro da viagem dessa jovem, quando no final do livro
ela vem já desencarnado todo o grupo, reunidos alguns de dobramento e outros não. Como o André colocou aqui, pela misericórdia divina que nos dá a oportunidade sempre, desce cega com uma luz incandescente, envolvendo-os a todo aquele grupo que ora envolvidos em uma trama de traição, de crimes, de separações. Um grupo onde apenas a dor e o sofrimento acompanhou pelas atitudes de alguns. E Célia desce com a sua luz envolvendo a todos. E ali, naquele instante, quase no final do livro, a luz do amor de Deus, nosso Pai, a luz do bem do nosso irmão maior, Cristo, representadas nas energias daquela jovem, levam todo aquele grupo orgulhosos, vaidosos, renitentes no mal, leva todo aquele grupo às lágrimas. Imagine você ser envolvido por uma energia onde as suas lágrimas descem. E é um dos momentos mais belos dessa história. Bem lembrado, Ricardo. É um dos momentos mais belos dessa história. É muito lindo quando você vai tentar compreender o amor de Deus em nossas vidas. Então, eu queria agradecer imensamente a cada um de vocês. Nosso tempo está chegando, mas eu vou pedir a cada um de vocês, primeiro, agradecer aos nossos telespectadores, a cada um daqueles que já nos acompanham. Nós já temos telespectadores certos, as mães de vocês. Né? Isso é certo. Então, a todos esses que nos acompanham sempre, muito obrigado. Estejam conosco novamente terça-feira que vem. Eu queria fazer que cada um de vocês fizesse as considerações finais, para que a gente possa encerrar. Eu quero agradecer desde já, Mariana, muito obrigado por todo o seu empenho, por todo o seu carinho, por toda a sua força. Faça as considerações finais, agradecendo esse povo que nos ama tanto. Obrigada, Oliveira, pelas palavras bonitas. Não sou digna disso ainda, mas obrigada mesmo assim. Obrigada, pessoal, por estarem aqui assistindo. Vocês não têm ideia do quanto é importante vocês estarem aqui, dando esse apoio, de estarem se envolvendo com a gente. A gente se esforça muito, né, Oliveira? A gente muito para estar aqui. Então, é muito legal quando vocês participam. A gente se sente, assim, com o coração bem quentinho. Então, sempre comentem, sempre tragam as opiniões de vocês, deixa like, porque a gente está vendo que vocês estão gostando. Então, isso vai motivando a gente a continuar esse trabalho incrível que Oliveira é maravilhoso e graças a ele a gente está levando isso cada vez mais para frente. Então, obrigada, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e boa noite. Mariana, obrigado, minha amiga. Arthur, nós aqui agradecemos, Mariana. Arthur? Minhas considerações finais, eu gostaria de deixar uma indicação aqui de um livro para vocês. É o livro Missionários da Luz, que é o livro de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. É um livro que cada capítulo você vai achar mais coisas incríveis e se deliciar ainda mais da doutrina. Gostaria de agradecer a todos aqui que nos assistiram, que enviaram suas perguntas. E isso deixa a gente cada vez mais feliz. E se você ainda não viu no canal, se inscreva e deixe seu like. E muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, Arthur. E eu vou dizer um negócio a todos vocês. Não leia esse livro, porque senão vocês vão chorar muito. Então, para esses homens que não gostam de chorar, não leiam. Tá certo? Porque nós nos transformamos em lágrimas. Maravilhoso esse livro, Arthur. Obrigado pela dica. Ricardo, suas considerações finais?
Gostaria de agradecer novamente a oportunidade que estão nos dando, inclusive o senhor Oliveira, senhor não, inclusive ao jovem Oliveira, que nos deu essa oportunidade para estarmos estudando novamente. Agradecer a quem está nos assistindo, pois, como já diria Mariana, é sempre participando, sempre mandando comentários, isso nos influencia mais, isso nos dá um gás a mais a continuarmos com o projeto. Agradecer aos elogios presentes no bate-papo, mas as críticas também são bem-vindas para nos construirmos, para darmos o nosso melhor. Agradecer novamente ao Seridó Espírita, à TV7 e à minha família que está sempre presente, inclusive aqui do lado da sala, todo mundo comemorando. Então, é isso. Obrigado a todos. Meu Deus, o povo só fala em comer, já estão preparando a mesa para a comemoração. Como é que pode? Tinha que ser Andréa mesmo e Ricardo, meu Jesus do céu. Né? Então, é maravilhoso estar sempre com vocês a cada semana. Eu agradeço a cada um dos jovens que tem paciência comigo, porque muitas vezes eu sou até chato, eu adoro ser chato, mas às vezes é preciso a gente refletir mais profundamente diante de tudo isso aqui, né? Porque o Pai está nos dando a oportunidade ímpar nessa existência de poder falar um pouquinho do Evangelho sobre a vida. Então, muito obrigado a cada um de vocês, que Jesus abençoe, um beijo no coração de cada um, ó. Olha, não é uma pinha, não é abacaxi, ó. Isso, olha, Arthur, beleza, meu coraçãozinho para vocês. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, até terça-feira, às 20 horas novamente. Espiritismo de jovem para jovem. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado.